Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Bom estar aqui com os irmãos nessa oportunidade em que nós estamos aqui com o propósito para transmitir a lição da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos, por gentileza, sinalizem para nós como está chegando o áudio, para que possamos melhorar caso seja necessário. Tá? Queremos explicar a razão de estarmos fazendo essa escola dominical em casa, e todos já sabem que os órgãos públicos, por medida de precauções, decidiram cancelar eventos públicos, eventos onde ocorrem aglomerações. Com isso, as igrejas decidiram por acatar as orientações dos órgãos públicos e cancelaram todos os eventos nos seus templos. Com isso, os cultos e algumas reuniões têm sido praticada via internet, via rede social, o que nós louvamos a Deus por este meio que Deus tem preparado para que possamos interagir. É muito importante que nesse tempo que nós estamos vivendo, que tenhamos essa interação, tendo em vista de que pessoalmente as lideranças públicas orientam que não ocorra contato físico, aglomerações. Através da mídia social nós podemos nos comunicar, transmitir a nossa fé, transmitir também uma palavra de fé e expor as verdades das Sagradas Escrituras. Para quem não sabe, a Igreja Assembleia de Deus, em várias cidades do país, se sujeitou às ordens das autoridades, então não está havendo reuniões nos templos. E nesse caso, em muitas igrejas Assembleia de Deus do país, não todas, mas uma grande parte, todo domingo, 9 horas da manhã, existe a Escola Bíblica Dominical, onde o povo se reúne para o aprendizado da Palavra de Deus de uma maneira sistemática, organizada, tratando de alguns assuntos específicos relacionados à Palavra de Deus e para o tempo que nós vivemos. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre a raça humana e nós temos aprendido sobre a constituição da raça humana, a sua origem, a sua queda e também sobre a sua redenção. Nós hoje trataremos da lição de número 12, que é Jesus, o homem perfeito. Nós estamos na penúltima lição. Próximo domingo, então, será encerrada o trimestre, né? E então, dessa forma, nós estamos chegando ao fim desse trimestre, e um trimestre que foi muito proveitoso. É muito importante termos conhecimento de nossa natureza, a fim de que consigamos vencer ela. É importante sabermos do que somos constituídos e como a Palavra de Deus nos orienta a agir. Tá? Nós estamos aqui nesse momento através da página da Igreja Assembleia de Deus do bairro Tomé de Souza, da cidade de Juí, que nesse ano, através da sua liderança, do evangelista Fernando Redno, que reativou a escola bíblica dominical local na congregação, e os irmãos estão participando muito, estavam até então participando com uma boa frequência, e nós entendemos que seria importante darmos continuidade hoje, então,
de forma virtual, mas sem deixar que o estudo da Palavra de Deus seja deixado de lado. Tá? Quanto ao tempo que nós estamos vivendo, ontem até na minha página do Facebook eu publiquei um vídeo acerca de um assunto relacionado ao medo. A igreja, ela está, os templos, eles estão fechados, né? Os templos eles estão fechados, mas isso não significa que a igreja de Jesus ela está com medo. Muito pelo contrário, a igreja verdadeira de Jesus, aqueles que têm uma fé genuína, uma fé pura, conforme falei ontem, uma fé que não é misturada ao medo, eles não estão com medo, apenas estão acatando ordens do governo, das organizações públicas, a fim de contribuir para que esse momento que nós estamos vivendo de propagação deste vírus que tem trazido muitas pessoas a óbito, então é nossa parte. Como igreja de Cristo Jesus também nos submetemos às autoridades e agimos com prudência. O próprio Cristo Jesus, ele falou que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, desta maneira, nós como igreja de Jesus não devemos, por basearmos numa fé poderosa, uma fé firmada nas promessas de Deus, agir de forma leviana, de forma imprudente. Isso não é bíblico, isso não tem respaldo bíblico. O que nós precisamos fazer é confiar em Deus, que Deus é quem nos guarda, confiar nas suas promessas, na sua palavra, saber a quem nós servimos, saber quem nós somos e confiar que nada vai nos atingir, que nada vai chegar na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. E a igreja de Jesus Cristo, ela não é o templo. Eu e você somos a igreja. E como igreja, nós não paramos. Nós continuamos vivo, porque a igreja ela é um organismo vivo. A igreja ela é o novo povo de Deus. Deus antigamente tratou com Israel e ainda tem assuntos a ser tratados, mas em Jesus, Deus elegeu a igreja e nós, pessoas, somos a igreja. A igreja ela é uma família, a igreja ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos fazer a obra de Cristo. E hoje, pelas limitações que temos, devemos usar todos os meios e todos os recursos que temos para poder levar a palavra de Deus, a fé, a esperança para as pessoas que precisam. Nós, como Igreja de Cristo, somos o templo em que o Espírito Santo habita. Os templos das igrejas hoje estão vazios, mas o templo da verdadeira igreja de Jesus, ele não está vazio, porque o Espírito Santo, ele está habitando na igreja. A igreja lá também a noiva de Cristo e é o agente de Deus para cumprir a missão de propagação do Evangelho e de anunciar as verdades do reino de Deus. Vocês estão por aí, irmãos? Que Deus abençoe. Os irmãos que qualquer alteração no áudio, na imagem, por favor, nos sinalizem para que possamos corrigir. E os irmãos, por gentileza, vão compartilhando, vão dando a sua participação aí. Os irmãos que tiverem perguntas, por favor, podem se manifestar. Nós, então, vamos à lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. E o texto áureo está em Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A verdade prática dessa lição diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós.
Sua divindade e humanidade não são aparentes, elas são reais, são perfeitas e são plenas. O assunto de hoje é um assunto muito importante que trata da cristologia, uma das doutrinas bíblicas, e nós teremos então abordando esse assunto que é rico porque trata de, através das Escrituras, entender a pessoa do nosso Salvador Jesus. A leitura em classe, ela está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 52. Você que tem a sua Bíblia, você pode ler ela, e nesse relato vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes tinha dito. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse texto é muito esclarecedor, pois trata da evidência da humanidade de Jesus. O foco principal, o objetivo desta lição, o objetivo específico é expor a respeito da divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e também mostrar, assinalar, destacar a perfeição de Jesus. A introdução, o escritor, ele traz a seguinte informação: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Quem está acompanhando as lições da revista da Escola Dominical vem acompanhando que desde o princípio vem se tratando, então, como já disse, acerca da formação do homem, da sua constituição, da sua civilização, e a gente vem observando que o nível de maldade no ser humano tem atingido níveis absurdos. E na lição passada nós aprendemos acerca do homem do pecado, que a Bíblia chama-o de anticristo. E nele que ainda se confirmará esse evento, vai se efetivar a mais plena maldade do ser humano. Apesar do espírito do anticristo existir desde os primórdios dos tempos, em que o espírito do anticristo é uma oposição a tudo que se refere a Deus, e você vê na história da humanidade o homem se opondo a Deus. O anticristo, ele vai, no final dos tempos, ele vai surgir e nele vai se incorporar o poder maligno, e ele vai agir de maneira absurdamente má.
nele vai habitar plenamente a maldade. E aqui hoje nós vamos estudar que em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, nele habitou plenamente toda a bondade e a perfeição de Deus. O escritor continua dizendo, ele faz uma oração. Ele diz que o Espírito Santo, é importante que você, sempre que estudar a Bíblia Sagrada, tenha o Espírito Santo como seu ajudador. Apesar de você ter recursos didáticos, nunca se esqueça da oração e do Espírito Santo, que é Ele que te esclarece todas as verdades acerca da Palavra de Deus. Essa é uma doutrina que humanamente é difícil de entender. Humanamente, com o pensamento humano, é difícil de você explicar e assimilar de forma tão natural. É preciso que você tenha fé e tenha também a direção do Espírito. E aqui ele expõe uma oração que é que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. O que é uma doutrina? Doutrina, ele engloba várias coisas, pode englobar dogmas, pode englobar algumas coisas, mas resumidamente doutrina é ensino. Então, o que nós nesta manhã queremos saber é o que as Escrituras Sagradas elas ensinam acerca de Jesus, o homem perfeito. Vocês estão aí, irmãos? Dê o seu alô aí para nós entender que vocês estão por aí, tá bom? No tópico de número 1, nós vamos ver que Jesus, verdadeiro Deus. O escritor diz, professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. E no subtópico 1, ele diz acerca da sua eternidade com o Pai. Diz aqui que o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. É o que está escrito lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6. Antes da sua encarnação, ele estava com o Pai e no Pai ele criou todas as coisas. Você vai ler no Evangelho segundo João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 3, que diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, na eternidade, ele participou de toda a obra criadora de Deus. Ele estava no Gênesis, quando foi criado os céus, a terra, os mares. Jesus estava com o Pai, criando, formando o homem. Jesus estava com o Pai quando ele havia dado a ordem para Adão e Eva para que cuidassem do jardim e não tocassem na árvore, não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus estava na eternidade. Todas as coisas que foram criadas em Jesus, porque através dele, que era o Verbo vivo, as coisas foram criadas. Quando Deus dizia haja, o próprio Cristo na criação, ele estava juntamente com o Pai criando todas as coisas. O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses que tudo subsiste por Jesus Cristo, que nele estão todas as coisas foram criadas. Jesus, ele eternamente existiu. Jesus, ele não é alguém criado. Jesus não foi um ser criado, mas ele é um ser
eterno. Ele corresponde à segunda pessoa da Trindade, da doutrina que nós conhecemos como a Trindade. O escritor continua dizendo que as suas atividades eternas são lindas e elas são descritas no capítulo 8 de Provérbios. É bem importante que você, quando tiver tempo, você tire um tempo, você está tendo tempo, estamos vivendo um período em que todas as pessoas estão reclusas dentro de casa, o quão é importante nós lermos a Bíblia Sagrada. Então eu sugiro para você que durante esse dia leia o capítulo 8 de Provérbios, onde vai falar de Jesus como a sabedoria, onde fala lá que Jesus estava na criação de todas as coisas. Você vai ler lá em Provérbios capítulo 8, especialmente versículo 22 a seguir, Jesus é a sabedoria de Deus que está na criação. O subtópico 2 fala acerca dos seus atributos, grandezas e perfeições. O escritor diz: Jesus Cristo é a fonte da vida. Você vai ver lá em Gênesis, em João capítulo 1, versículo 4, que diz: nele estava a vida. Observe, ele é a origem da vida. E a vida era a luz do mundo. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 3, relacionado a este versículo de João. 1,3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Jesus é a luz que estava lá no princípio da criação. Continua o escritor dizendo: logo, ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus, ele é imutável, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Desde a eternidade ele já sabia, quando a Trindade Divina decide por criar o ser humano, lá no princípio da eternidade, lá muito tempo antes de você conseguir imaginar quando isso se sucedeu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos-se, eles decidem por criar o homem. Quando o texto é exposto em Gênesis, quando diz: façamos o homem. Ali há uma expressão de que as três pessoas da Trindade estão conversando. Certo? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas a Trindade Divina, Jesus como tendo os atributos divinos, ele desde a eternidade também estava com o Pai, sabendo que o homem pecaria. E aí surgiria uma pergunta na eternidade, conforme aquela que a gente vê em Isaías capítulo 6, versículo 11, se eu não me engano, em que a gente aplica a Jesus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ao que Jesus na eternidade declararia: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, ele é onisciente, ele tem a sua onipotência e ela não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham em suas mãos. Jesus, após ressuscitar, Jesus falou aos seus discípulos em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18, ele disse o seguinte: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Observe, esses atributos de Jesus demonstram que ele é um ser divino, que ele é um ser eterno. E quando Jesus esteve na terra, ele também manifestou esse lado divino. Vamos observar no subtópico de número 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade.
Observe o que o escritor diz: quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Observe, mesmo quando Jesus ele encarna, ele toma a forma de homem, ele peregrina aqui nessa terra por 33 anos e meio, Jesus ele continuou sendo Deus. E o interessante é que Jesus ele sabia quem ele era. Jesus em nenhum momento ele teve dúvida de que ele era Deus. Quando na tentação do deserto, que a gente vai ver daqui a pouco, Satanás se apresenta para ele e diz a ele: se tu és o Filho de Deus, ou seja, se tu és Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. Jesus ele não foi impactado com aquela expressão de Satanás. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Certa vez Jesus disse, falando de Abraão, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz que era, mas ele diz: eu sou, porque ele é Deus. O interessante é que ele fala nesse texto que ele é eterno, porque ele é antes de Abraão, e ele também diz nesse texto, usa uma expressão que o povo de Israel conhecia muito bem, que era a expressão do eu sou. Quando o profeta Moisés tem um encontro com Deus lá no Monte Horebe, e Deus o envia para a missão de retirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia vai dizer que Moisés pergunta para Deus dizendo: Deus, e se perguntarem para mim quem me enviou, o que eu vou dizer? E aí Deus diz para Moisés: diga que o eu sou me enviou. Jesus por várias vezes no Evangelho de João vai utilizar-se da expressão eu sou. Por quê? Porque ele estava fazendo uma reivindicação de algo que lhe era direito, a sua divindade. Jesus, por várias vezes, ele perdoou pecados. E até foi questionado por alguns, dizendo: como este perdoa pecado? Porque eles não entendiam quem era Jesus. Jesus como Deus, o que é uma prerrogativa única e exclusiva de Deus, somente ele sendo Deus, ele teria o poder de perdoar pecados. Não existe poder de perdoar pecados no homem. O homem não tem direito de perdoar pecados. A igreja não tem direito de perdoar pecados. O clérigo, o meio pastoral, nenhum desses tem o poder e tem o direito de perdoar pecados e de dizer que alguém está perdoado dos seus pecados. Essa é uma prerrogativa de Deus. E Jesus, sendo Deus, ele disse ao paralítico de Cafarnaum: perdoados são os teus pecados. Jesus, ele não se esvaziou da sua divindade, mas o que ele se esvaziou? Ele se esvaziou da sua glória. Sempre que algumas pessoas chegavam até Jesus e adoravam a ele, ele nunca rejeitou a adoração. Embora ele não tenha vindo para ser adorado, nós vamos perceber no texto bíblico que Jesus nunca disse para alguém: não me adore porque eu sou alguém igual a você. Não. Jesus, quando alguém o adorava, ele recebia adoração, porque ele sabia quem ele era. Ele era Deus. Ele era Deus no corpo humano. Ele era Deus encarnado. Ele era Deus na forma de homem. Ele não se esvaziou da sua divindade. Jesus era Deus no céu, Jesus era Deus na terra. O interessante é o texto que nós vamos ler acerca de algumas razões para nós perceber que Jesus ele era Deus enquanto esteve na terra, é que Jesus ele fez alguns atos
que são inerentes de Deus. Porque quando Jesus apazigua a tempestade, Jesus demonstra força, poder, domínio sobre a natureza. E se tem alguém que tem poder, domínio sobre a natureza, não é o homem. Você percebe-se hoje que com a questão da natureza física, por exemplo, afetada por um vírus, você pode usar qualquer força bélica, você não tem poder para corrigir, para sanar, para fazer alguma coisa. O homem não tem o poder. O homem não tem o poder sobre os mares, o homem não tem o poder sobre a natureza, sobre os ventos. O Jesus, quando esteve na terra, ele demonstrou-se divino por quê? Demonstrou o poder sobre a natureza. Certa ocasião, a Bíblia Sagrada vai dizer, capítulo 8 de Mateus, que Jesus curou o paralítico, melhor dizendo, curou o leproso. E quando aquele leproso se aproxima de Jesus e ele pede para Jesus, ele diz a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O leproso está dizendo que Jesus tem o poder criativo sobre ele. O leproso está tendo uma fé extraordinária porque o leproso ele vê que Jesus ele não é uma pessoa comum, ele não é apenas um ser humano, ele é Senhor, ele é Deus. Por isso ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E o interessante é que alguns estágios da lepra eram tão graves, tão acentuados, que as pessoas perdiam parte do seu corpo. Suas cartilagens, sua orelha, seus dedos se deterioravam devido ao grau da lepra naqueles dias. Ou seja, alguém curar alguém de uma lepra só podia ser Deus. Por quê? Porque curar alguém de uma lepra tem que ter o poder de criação, trazer à existência aquilo que já não existe mais. E se tem uma coisa que Deus tem, é o poder criador. A expressão lá de Gênesis em que diz que Deus criou, é uma expressão que diz que Deus criou do nada, do inexistente. Deus não usou uma base, uma fórmula já existente para criar. Não. Deus criou do nada. E quando o leproso diz para Jesus: tu podes me curar, ele está dizendo: Jesus, tu tens todo o poder de criar em mim aquilo que já não existe em mim. As minhas cartilagens já não existem mais, tu podes me curar. Tu podes criar isso em mim. Tu podes restaurar. Jesus, ele demonstrou o poder sobre a natureza, o poder criativo, e isso é uma evidência muito clara de que Jesus, enquanto esteve na terra, ele foi 100% divino, como costumamos dizer. Foi 100% Deus, porque os seus atributos estavam sobre ele. Nós percebemos que Jesus ele não se esvaziou da divindade, mas se esvaziou da glória. Você vai perceber que Jesus na eternidade ele era como Deus, adorado, reverenciado. Jesus ele se esvazia da glória quando ele se faz homem, porque agora como homem ele está na posição de servo, como disse Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 a 11, em que vai falar ali que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, quando Jesus ele diz aqui que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, não quer dizer que ele não era Deus, mas quer dizer que ele não veio com a prerrogativa de receber, de ser servido. Ele não veio com a ideia de que ele seria amado. Muito pelo contrário, Jesus se aniquilou quando ele, fazendo o bem, foi odiado pelas pessoas.
amando, foi escorraçado pelas pessoas, fazendo milagres e maravilhas, foi preso, foi chicoteado. Isso que é aniquilar-se a si mesmo. Jesus, quando ele se aniquila e não usa de usurpação, não quer roubar a Deus, é no sentido da glória, porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele se submeteu ao Pai. E tudo o que ele fazia, dizia ele, era para glorificar ao Pai. Aqui, com isso, nós concluímos esse primeiro tópico falando acerca de Jesus e a sua divindade. Jesus, um ser eterno, um ser poderoso, um ser glorioso, que tomou a serva de homem, como nós vamos ver agora, e habitou entre nós. O tópico de número 2 fala então que Jesus é o homem perfeito. A concepção e a encarnação do nascimento do Filho de Deus não pegou Israel de surpresa. Eles haviam recebido a anunciação desse dia. E o interessante é que quando Jesus nasce, todas as coisas estavam preparadas para a sua vinda. A Bíblia não relata, mas a história vai dizer que quando Jesus vem, está governando o Império Romano. A propagação do comércio, todas as coisas estavam facilitadas tendo em vista desse domínio. Estavam sendo feitas estradas, tudo estava sendo facilitado para quê? Para que quando surgisse e viesse Jesus, na plenitude dos tempos, a sua mensagem pudesse ser propagada. Então é interessante que quando Deus ele projeta as coisas, quando Deus executa os seus planos, ele faz na sua perfeição plena. Ele não é pego de surpresas. Né? E tudo o que aconteceu com Jesus, inclusive a sua vinda, foi profetizado, conforme o subtópico 2 da nossa lição 12 diz, profetizado no Antigo Testamento. O interessante que a Bíblia Sagrada ela se constitui num livro que trata acerca da salvação. Você vai perceber na lição, na revista que estamos estudando, que Deus criou o homem e esse homem pecou e passou a existir uma necessidade de ser salvo. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela trata no seu todo a respeito da salvação. E a salvação, em alguns aspectos, ela é necessária, especialmente no Antigo Testamento, ela é necessária, ela é prometida e ela é tipificada. Então, quando nós olhamos para os 39 livros do Antigo Testamento, nós vamos perceber que todos eles tratam de anunciar a salvação que Deus estava providenciando. Ou seja, todos os 39 livros do Antigo Testamento tratam da vinda de Jesus. Aliás, todo o Antigo Testamento, cada livro tem o seu centro na pessoa de Jesus. Quando nós vamos interpretar as Escrituras Sagradas, tanto o Antigo Testamento como o Novo, temos que ter em mente Jesus, porque Jesus ele é o centro das Escrituras Sagradas. E os profetas profetizaram. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o próprio Deus vem para eles, e Moisés, que vai escrever o livro, vai escrever mais adiante, e vai dizer no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus ele é anunciado já lá no princípio que ele viria. Olha que fantástico esse Deus que nós servimos, olha que maravilhoso esse Deus que nós servimos. De Gênesis a Malaquias, Jesus é encontrado em cada livro, e em cada livro Jesus tem um ponto seu, uma característica sua destacada.
E uma coisa que nos chama a atenção, e o escritor ele destaca aqui, que Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. A aliança de Deus com Abraão e a de Davi. E quando a gente vai perceber, em Gênesis capítulo de número 12, Gênesis capítulo 12, o versículo de 1 a 3, ali Deus faz uma aliança com Abraão, ao que a gente conhece como aliança abraâmica. Capítulo 12, versículo de 1 a 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha só. E ele disse: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aonde está Jesus aqui nessa promessa, nessa aliança que Deus faz com Abraão? Jesus está aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Da semente de Abraão viria Cristo. O Filho de Deus seria encarnado, porque a origem de Jesus, ele é um Jesus que é histórico, ele pertenceu a uma nacionalidade, ele pertenceu a um povo, ele era de origem de Abraão, então era da descendência de Abraão que viria o Salvador, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu e você somos abençoados por quê? Porque Jesus veio a essa terra e a bênção de Deus, da aliança de Abraão, ela nos atinge até hoje. Também existe a aliança davídica, que nós chamamos, que nós encontramos no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 7 e no versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Os irmãos estão por aí? Se os irmãos estiverem por aí, dá um oi, dá um olá. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, faça, que a gente vai estar aqui conversando com os irmãos, tá bom? Olha só o registro da aliança davídica, que a gente costuma dizer, a aliança de Deus com Davi. Diz o capítulo de número 7 e o versículo de número 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aonde está Jesus aqui? Aonde Jesus se torna centro aqui desta aliança de Deus com Davi? É que da descendência de Davi, de quem Jesus descendeu, Jesus ele era descendente de Davi, ele herdaria o trono. Hoje não existe um trono, um reino de Israel, não existe. Mas logo, logo, tudo se cumprindo hoje, as escrituras estão se cumprindo, tudo indica que logo, logo o Senhor vai começar a confirmar essas promessas. E ele vai assumir novamente o reino, o trono, e ele vai governar para todo o sempre. Veja que o Antigo Testamento fala de Jesus em todos os aspectos. Salmos capítulo 22 fala do sofrimento de Jesus. Salmo de número 8. Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetiza dizendo que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, vem falando, vem anunciando que Jesus Cristo viria e se encarnaria para peregrinar sobre esta terra, para redimir a humanidade e futuramente reinar para todo sempre. O subtópico de número 3 diz o seguinte: encarnado no Novo Testamento.
O texto diz assim: o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Você vai ler lá em João, capítulo de número 1. Aliás, o Evangelho de João e os escritos de João se destacam por esse critério. Ele tem em mente sempre o propósito de mostrar Jesus humano e Jesus divino, divino e humano. No primeiro século da Igreja existiram alguns problemas de algumas pessoas que rejeitavam a encarnação de Jesus. Acreditavam em Jesus, mas que Jesus ele não teria encarnado completamente. E nós vamos ler no Novo Testamento que não, que Jesus ele encarnou, ele tomou a forma de homem, a carne humana, e esteve entre as pessoas. O gnosticismo que surgiu nos primórdios da Igreja foi muito, muito forte, e muitas pessoas se desviaram da verdade da palavra de Deus. Não passaram a não crer que Jesus ou era 100% homem, ou que Jesus era 100% divino. Eles não acreditavam. E quando João vai escrever, sempre João está destacando o lado humano de Jesus e o lado divino. Por exemplo, nesse momento do capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que, capítulo 1, versículo de número 14, melhor dizendo, vai dizer que o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto fala acerca da encarnação de Jesus, um fato verídico. Qualquer tentativa de negação a essa verdade, a Bíblia Sagrada ela refuta. Ela refuta de várias maneiras. Jesus ele foi 100% homem, porque você vai ler nos textos bíblicos que Jesus sentiu sede, que Jesus sentiu cansaço, que Jesus sentiu fome, que Jesus sentiu sono. Jesus ele teve todas essas características humanas que nós temos, mas ao mesmo tempo ele tinha a sua alma, a sua divindade dentro dele. Nós vamos perceber essa natureza humana de Jesus, essa encarnação humana de Jesus, quando a gente vai ler o nosso texto áureo, que nós lemos lá em Lucas, capítulo de número 2, e o versículo 52, quando diz que Jesus crescia em sabedoria. Ou seja, Jesus ele não veio como um ser formado completamente. Jesus precisou galgar todos os níveis de fases que todo ser humano nascido de mulher precisa passar. E o texto de Lucas vai dizer que Jesus crescia em sabedoria. O interessante é que aqui não é intelectual, mas não é apenas intelectual. Porque o que nós estamos vivendo hoje, pessoas com muita intelectualidade, com muitos níveis de conhecimento, mas que estão agindo de forma tão leviana no período que nós estamos vivendo de propagação de vírus e de decisões dos órgãos públicos de isolamento total. As pessoas estão tendo conhecimento das coisas, estão informadas de tudo, mas estão tomando decisões imprudentes, não estão usando de sabedoria. Jesus ele galgou todos os processos, ele cresceu em sabedoria, ele estudou as Escrituras. Jesus, mesmo sendo Deus, precisou estudar as Escrituras. Quem dirá eu e você
que somos meros mortais, estamos sujeitos a uma natureza que Jesus não estava. Jesus não estava sujeito ao pecado, nós vamos ver mais adiante. E Jesus precisou crescer em sabedoria e em estatura. Isso fala do quê? Fala de fisicamente. Jesus precisou passar pelo processo de uma boa alimentação, de um cuidado dos seus pais. Ele precisou ser nutrido, porque de alguma maneira, se isso fosse ignorado, experimente ignorar o cuidado com uma criança, não o alimentando, não lhe cuidando o seu período de sono, não cuidando de suas vitaminas do seu corpo, será uma criança que vai crescer, que vai se desenvolver com uma certa debilidade. E Jesus, como ser humano, ele também cresceu em estatura. Jesus fisicamente evoluiu, demonstrando aqui mais uma vez essa evidência de que Jesus encarnou. E também diz que ele cresceu em graça para com Deus e os homens. Isso fala um pouco do lado espiritual de Jesus. Observe que sempre Jesus ele estava envolvido com as coisas de Deus. Jesus estava envolvido com a leitura das Escrituras nas sinagogas. Jesus estava envolvido nas festas anuais que haviam em Jerusalém, no templo. Jesus também ele ia lá. Na sinagoga, uma ideia que foi tida quando o povo de Israel esteve cativo, quando eles retornaram para o território de Israel, o povo judeu continuou com o costume de cultuar a Deus nas sinagogas. E o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16, vai dizer que Jesus entrou naquele sábado, num dia de sábado, na sinagoga como de costume, ou seja, ele estava entre aqueles que estavam envolvidos com as coisas de Deus. E é importante isso na vida do ser humano, na nossa vida. Se quisermos, nós vamos a chegar na questão de Jesus ser um homem perfeito. É importante que nós tenhamos esse cuidado, tanto da nosso cuidado emocional. Hoje, o maior problema que nós estamos vivendo na face da Terra é o desequilíbrio emocional das pessoas. Você vê pessoas que você vê elas numa situação de calmaria, de tranquilidade, você diz, essa pessoa vive uma vida tranquila, calma, com sabedoria, mas quando o problema surge, você vê que se revela uma pessoa que tem problemas emocionais, problemas de pânico, problemas de medo, problemas de confiança, problema de convicções. E nisso nós aprendemos com Jesus que precisamos crescer em sabedoria, com equilíbrio emocional. Hoje, mais do que nunca, a Igreja de Jesus Cristo, eu e você, precisamos desenvolver e demonstrar equilíbrio emocional. Não podemos nos preocupar de forma a nos desesperar com relação a essa pandemia que está instaurada em vários países, inclusive em nosso país, inclusive na nossa cidade. Não podemos nos desesperar, porque se tivermos crescendo em sabedoria, tal qual Jesus fez, saberemos que, ainda que essa situação se agrave a certo ponto, Deus está no controle de tudo. Deus ele domina a nossa vida, o nosso ser, e Ele não permitirá que nada aconteça senão da sua vontade. Pessoas estão se desesperando porque não sabem se terão um emprego daqui 2, 3 meses. Pessoas estão preocupadas porque seus investimentos correm o risco de se exaurir, de se liquidar de vez por todas. Pessoas jurídicas estão ao ponto pensando que elas vão ter que finalizar, terão que acabar com as suas empresas. E nós, se tivermos sabedoria, equilíbrio emocional, confiança em Deus, nós não deixaremos que isso nos afete.
tá bom? Então, a minha palavra especial para você nesse momento: não perca o controle emocional da sua vida. Não deixe de ser sábio nesse momento. A palavra de Deus, a oração, a busca de Deus nos faz sábios, nos faz passar por situações como essas e sem perdermos o equilíbrio. Jesus crescia então em graça para com Deus e os homens. Vamos ao subtópico de número 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Como falei já anteriormente, Jesus nasceu no tempo certo. Jesus não atrasou e nem se antecipou. Jesus nasceu no tempo certo. Por quê? Quando o Jesus é crucificado, ressuscita, ele volta aos céus, os seus discípulos foram pregar o Evangelho. O Evangelho se propagou de tal forma e de tal maneira que talvez hoje, com os recursos que nós temos, estamos, questão de percentual, muito aquém dos primeiros cristãos da igreja, porque tudo estava preparado para que a propagação do Evangelho fosse feita com excelência, com efetividade. As pessoas conseguiriam transmitir uma mensagem para as demais pessoas com facilidade, porque o governo, o Império Romano proporcionava isso. Havia a possibilidade de uma mensagem se propagar. Ou seja, Jesus, ele encarnou. Jesus, ele esteve entre nós. Ele habitou entre nós. Isso nós devemos concluir, que a palavra de Deus, ela é categórica, ela é imutável, ela é correta e ela não falha. Jesus, ele encarnou e habitou entre nós. O terceiro tópico vai dizer que Jesus é o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós? E o escritor vai dizer que sim, Jesus era semelhante a nós e melhor que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Existia o pecado original, existe o pecado experimental, aquele pecado que você pratica voluntária ou involuntariamente diariamente. O subtópico primeiro vai dizer a humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Aqui volta-se ao textuário que nós estávamos comentando agora. A humanidade de Jesus fez com que ele vivesse e tivesse que se desenvolver aqui na Terra. Observe uma coisa: em momento algum ele usou a sua divindade para cumprir suas carências humanas. Observe que quando Satanás, eu já falei lá no princípio, que Jesus foi tentado por Satanás e ele, para afrontar Jesus, colocar em teste a convicção de Jesus quanto ao que ele era, a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás diz para Jesus transformar as pedras em pães. Ao que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus respondendo disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus, tendo a prerrogativa divina, deixa eu só ajustar esse telefone aqui que está tocando. Jesus, tendo a prerrogativa divina, tá? Jesus sendo Deus, Jesus sendo divino, ele poderia, em qualquer momento que ele quisesse, ele poderia usufruir do benefício de
poder criar alguma coisa, poder dominar alguma coisa em benefício próprio. E aí é que o escritor vai falar aqui que Jesus ele foi tão perfeito porque a sua humanidade demonstrou que ele, em absolutamente nenhum momento, agiu de acordo com a sua vontade própria. Sempre que Jesus operou, utilizou-se dos seus atributos divinos, ele utilizou-se para benefício de outras pessoas. Quando, por exemplo, Jesus ele vai utilizar-se do seu atributo da sua onisciência, em que Jesus vai interpretar, entender, conhecer a vida da mulher samaritana, aquilo não era para que Jesus pudesse se promover, para que Jesus pudesse ter alguma vantagem a respeito disso, não. É porque Jesus precisava usar esse meio para atingir aquela mulher e o coração da vida dela. Então Jesus, sempre que utilizou-se do benefício da multiplicação dos pães, ele não o fez lá no deserto. Ele não transformou pedras em pães. Ao que ele poderia do nada fazer com que aparecesse ali o seu poder, era poderoso ao ponto de fazer isso, mas Jesus não o fez. Mas lá no deserto, quando ele está ensinando uma multidão, a Bíblia diz que ele percebeu que a multidão era grande e ele diz para os seus discípulos alimentarem aquele povo. E quando os discípulos dizem não temos nada, senão aqui uns pães e uns peixinhos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus mandou que se assentassem, tomou o pão, deu graças a Deus e mandou repartir. E ali Jesus multiplicou os pães. Se Jesus quisesse ter, observe, o controle das pessoas, Jesus diariamente teria usufruído desse atributo. Jesus teria sempre usufruído desse poder para se autopromover. Mas Jesus sempre que fez porque teve misericórdia. Você vai ver no texto de João que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Jesus sabia que se ele não alimentasse elas, eles, ao retornarem para suas casas, eles sofreriam. Talvez desmaiariam pelo caminho, talvez alguns morreriam pelo calor do deserto. Então veja bem, Jesus demonstrou-se alguém humano a tal ponto de que tudo o que ele fez em favor dos outros. Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Observe que lindo isso. Jesus não agiu de forma egoísta. Você vê hoje o terrível que é o ser humano se revelando como um ser egoísta. Você vê através das mídias sociais, através dos canais de notícia, o que o desespero de uma pessoa faz com que ela pense exclusivamente nela. As pessoas superfaturam alguma coisa que é de extrema importância para a sociedade, como por exemplo as indicações dos órgãos de saúde é que se aplique álcool gel, que se lave bastante as mãos para evitar a propagação desse vírus. Aí você vê noticiário e empresários sendo notificados, sendo multados porque eles superfaturaram o preço dos itens. Veja o quanto as pessoas tratam as coisas de forma egoísta. Veja as pessoas indo ao mercado e sem se importar se alguém vai ficar sem, ela vai lá e toma tudo o que ela pode, carrega, leva e armazena em sua casa. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de egoísmo. Há uma dificuldade nas pessoas de olharem para a necessidade do seu irmão. Há uma dificuldade no ser humano de atentar mais para o que é do outro do que é para o que é seu, como disse Paulo. Paulo disse, não atente cada um para o que é vosso.
mas para o que é do seu irmão. E a humanidade está tão caída, está tão a um nível de degradação tão grande, que as pessoas chegam a esse nível de egoísmo acentuado sem que se preocupem com o seu próximo. Mas Jesus jamais pensou em si próprio. Jesus jamais, ele antes de colocar a sua vontade, estava à vontade do Pai, e a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade para com os seus irmãos. O subtópico de número 2 vai dizer que Jesus é o último Adão. Observe, o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão, ele triunfou no deserto e no Calvário. Observe que quando Deus criou Adão e Eva, lá no jardim, eles pecaram contra Deus. Observe que as mesmas tentações que que a serpente deflagrou contra Adão e Eva, foram as mesmas que ele vem utilizar para Jesus. Ele vai colocar em xeque primariamente se Deus realmente se importa com Jesus, porque quando ele diz, se tu és realmente filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Veja que interessante. O que ele está dizendo? Ele havia visto lá no deserto, após o batismo de Jesus, que o céu se abriu e ouviu-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então o que acontece? Ele ouve isso e ele vai até Jesus e diz, se realmente esse Deus que falou lá no céu é teu Pai, ele te ama, você é importante para ele, então não vai ter problema nenhum de você transformar estas pedras em pães. E foi o que aconteceu lá no jardim. Satanás colocou em xeque o amor e o cuidado de Deus. Porque quando ele pergunta para Eva se Deus havia dito para não comer, para não tocar, Eva disse, não, Deus não disse, porque no dia que vamos comer, vamos morrer. Satanás devolve a resposta dizendo, certamente não morrereis. Ele estava dizendo o quê? Deus não fala 100% verdade a respeito de vocês, não. Deus não ama vocês da forma como vocês acham que Ele ama vocês, certo? Jesus, no deserto, Ele vence essa tentação. Ele vai vencer a tentação do domínio, porque Satanás eleva Jesus ao pináculo do templo. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus ele leva ao pináculo do templo e diz para Jesus se lançar de cima a baixo e dar ordem aos seus anjos para que o livrem. E Jesus vence o adversário pela palavra, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja como Jesus foi triunfante. O primeiro Adão sucumbiu lá no Éden, onde tudo estava preparado para ele acertar. O último Adão, que é Jesus, em que ele vem para um mundo em que tudo conspira contra ele, esse Jesus ele vai triunfar, ele vai vencer. Satanás também lá no deserto tenta Jesus e diz para Jesus o adorar. O problema é que se ele adorasse, Jesus adorasse ele, Jesus estaria sendo incoerente com ele mesmo. Jesus disse para ele, olha, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Quem adora a Deus, ele abre mão de si mesmo. Ele perde totalmente o controle de si próprio para obedecer a Deus.
E Jesus jamais ele quis negociar o servir a Deus, servir ao seu Pai, adorar ao seu Pai, em troca de benefício próprio. Veja que o escritor diz: o primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Isso é importante nós entendermos, que na plenitude da sua humanidade, Jesus venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Olha que fantástico isso. Se não fosse em Jesus, a humanidade não teria jeito, não teria saída. Mas em Jesus, a humanidade tem esperança. Em Jesus, a humanidade tem saída. Em Jesus, a humanidade tem jeito, sim. Não há ser humano perdido a tal ponto de que ele não possa ser encontrado por Jesus, ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada. Não há nenhuma prisão maligna tão forte ao ponto de não resistir, ao ponto de resistir à obra libertadora, redentora, purificadora de Jesus Cristo. Isso é importante demais. Para você que me ouve pela primeira vez, que ouve a palavra de Deus pela primeira vez, eu quero te dizer: em Jesus há esperança para a sua vida, em Jesus há mudança para a sua vida, em Jesus a causa da sua família não está perdida, em Jesus os teus filhos não estão perdidos, em Jesus a tua família está, para ela tem esperança. Você crê nisso? Se você crê, tudo é possível, disse Jesus ao que crê. O último subtópico diz a perfeição espiritual e moral de Jesus. Embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado. Ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha que fantástico esse Jesus. Esse Jesus que nós estamos falando hoje, estamos estudando acerca dele, é um Jesus perfeito, tanto espiritualmente como moralmente. Ninguém tinha, enquanto Jesus percorreu aqui nessa terra, a capacidade de acusá-lo por alguma falha, por algum erro, por algum deslize. Jesus era perfeito em tudo, como diz aqui o texto. Ele era santo, ele era inocente. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, mas Jesus foi crucificado não porque ele foi culpado. Todo o julgamento de Jesus, todas as provas apresentadas no seu julgamento, tudo foram falsificadas, não encontraram absolutamente uma mancha sequer em Jesus para que pudessem acusá-lo. Até o certo ponto de que os governadores olharam para a multidão e diziam: olha, não acho defeito nesse homem, não acho pecado algum nele. Jesus foi inocente, Jesus foi perfeito, imaculado, nenhuma mancha. Ele foi separado dos pecadores. O separado dos pecadores não quer dizer que Jesus ele estava alienado da sociedade em que ele viveu. Muito pelo contrário, ele até sofreu críticas demais porque ele foi à casa de pecadores. Jesus foi à casa de Zaqueu, o publicano, que naqueles dias era uma das pessoas mais horríveis para os judeus, por se tratar de um homem que trabalhava para o governo humano,
romano, e os publicanos daqueles dias, eles exageravam na cobrança dos impostos, e então eles eram pessoas rejeitadas pelos seus compatriotas, e Jesus foi na casa dele. Jesus levou a salvação para aquele homem também. Olha que interessante é que Jesus, apesar de ter sido, como o texto diz, separado dos pecadores, Jesus ele ainda ele conversou com gregos, quando o texto de João vai relatar que recebe alguns gregos que queriam falar com Jesus, Jesus os recebeu. Jesus recebeu a mulher que o ungiu com unguento, uma mulher pecadora. Jesus permitiu que ela tocasse os seus pés. Jesus permitiu que ela se aproximasse dele. Jesus então nunca se alienou da sociedade onde ele viveu, mas ele sim nunca se compactuou com o erro, nunca compactuou com o pecado, com a transgressão, mas sempre o seu convívio, sempre a sua vida tinha influência sobre as pessoas para levá-las a uma mudança, a uma transformação de vida. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu está absolutamente abismado, maravilhado com Jesus, que ele, ao mesmo tempo que está conversando com Jesus, ele diz: Jesus, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Por quê? Porque a pessoa de Jesus influenciava, trazia influência, trazia transformação, sentimento de mudança. E aí é que fica um exemplo para a minha vida e para a sua vida, que nós que temos Jesus como o nosso modelo, até que ponto a nossa vida tem sido influência para as pessoas. As pessoas que nos olham, elas nos veem com um potencial de inspiração. Eu sei que nós temos que olhar para Jesus unicamente, mas Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje, eu e você como cristãos, as pessoas olham para nós e elas veem alguma luz em nós? Será que nesses dias de trevas, de turbulência, nós não estamos apagados neste mundo que estamos vivendo? Há luz em mim, há luz em você. Você está sendo sal da terra. É muito importante que, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, de turbulência, volto a falar o assunto, que é o assunto que realmente toma a mente das pessoas, mas nesse momento de pavor, de ansiedade, você está sendo calmaria para as pessoas que estão à tua volta? Você está transmitindo paz para as pessoas que estão ao teu derredor? Você consegue visualizar, vislumbrar um futuro diferente, de bênção, de provisão de Deus, de cuidado de Deus? Ou você está sucumbindo ao caos que está se instalando no mundo? Jesus, ele era separado dos pecadores. E Jesus também foi feito mais sublime do que os céus. Jesus foi perfeito. Jesus foi maravilhoso. Jesus foi glorioso enquanto esteve na terra. Jesus deu exemplo para nós em tudo. Disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21 a 24, ele disse: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A pergunta é: você está disposto a seguir as pisadas de Jesus? Lembre-se que as pisadas de Jesus deixaram marcas de aflição. Jesus passou por aflição, por escárnio. Olha só como diz o texto: o qual não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, olha as pisadas de Jesus,
não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha o controle que Jesus tinha, tão grande, tão perfeito, das suas emoções, das suas vontades, do seu corpo. Jesus não utilizava aquela coisa que o homem natural e carnal fala, de cada ação uma reação. Jesus não reagia. Jesus reagia de forma branda, pacífica, amorosa. E o texto vai dizer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus foi perfeito em todas as coisas. Ele é o nosso maior exemplo a nós seguirmos. A pergunta é: você está seguindo as pisadas de Jesus? Você está se deixando ser dominado por este exemplo glorioso? Quem opera este exemplo em nós, essa mudança? Quem faz com que este exemplo de Jesus se torne realidade em nossa vida é o Espírito Santo, pela sua palavra. Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua vida a esse ponto? Jesus é o exemplo de perfeição, de comportamento, de relacionamento. Jesus é o exemplo para todas as nossas áreas da nossa vida. Para a área financeira, Jesus é exemplo. Para a área emocional, para a área social, religiosa. Em tudo Jesus nos deu exemplo. Unicamente o que precisamos fazer é seguir o seu exemplo, seguir as suas pisadas, seguir o seu caminho. Diz o escritor, concluindo a lição de hoje: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos quando no arrebatamento da igreja, que está muito próximo, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você tem alguma pergunta. Nós chegamos ao término desta lição. Se você tiver alguma colocação, eu espero 1 ou 2 minutinhos para a gente conversar, porque chegamos ao término dessa lição e, com a graça de Deus, próximo domingo teremos aqui novamente a exposição da última lição do trimestre, e, se Deus permitir, teremos aqui um professor para fazer um apanhado, um resumo de todas as lições que foi até agora tratadas, né? E tratando também da última lição, que é o novo homem em Jesus Cristo. Vamos estudar que sim, a exemplo de Jesus, é possível nós vivermos uma vida de estatura de varão perfeito, no modelo de que Jesus nos deu em tudo que ele viveu, em tudo que ele enfrentou aqui na terra. É possível sim, baseado nessa nova vida que nós vivemos em Cristo Jesus, essa vida que nós vivemos em Cristo Jesus, é possível nós vivermos conforme Jesus. A Marilise, lá de Santa Catarina, tem uma pergunta. Eu sei que a Marilise ela vai perguntar, então nós vamos aguardar. Temos várias pessoas que estão conosco. Irmão Moisés Jesus, Genilda Prates, Nadir Franco, Lucas Pinheiro. Eu estou distante do telefone aqui, irmãos. Eu não estou conseguindo
Não estou conseguindo mover ali para ver quais as demais pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou esperando a pergunta da Marlise. Manda a pergunta, Marlise. Deus abençoe aí. Certamente o Everton, o Fabiano estão juntamente conosco aí. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Também pelos nossos queridos irmãos da congregação do bairro Tomé de Souza, aqui da cidade de Juí, que esse ano eles estão muito envolvidos com essa parte do ensino. Parabenizamos mais uma vez o irmão Fernando Redmond pela iniciativa e que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Eduardo Maders, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Vanessa, Aba Laser, o pessoal da Aba Laser está na audiência, na escuta, sei lá como é que chama isso, né? Escuta. Ariel Souza Oliveira também está conosco. Marilise tem uma pergunta. Marilise, Deus abençoe. A Marilise está perguntando quando será a próxima aula. Bênção de Deus. Olha, Marilise, muito feliz pela sua vida. Marilise é a esposa do Everton, eles moram na cidade de Camboriú, Santa Catarina, um estado que está passando por um período também de isolamento muito rígido, né, muito rigoroso, e sabemos que vocês aí unidos, né, passarão por isso com certeza. Olha, nós ainda vamos definir, vamos estar avisando nos próximos dias, se vai ser ou no domingo pela manhã, como ocorreu hoje, né, ou se vai ser no sábado à noite. Vai depender do nosso professor, né? Ele já está convidado, ele apenas não me confirmou, mas eu creio que vai poder ser sim no próximo domingo às 9 horas da manhã. Eu desejo a todos que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar e que a proteção de Deus esteja sobre você e que em tudo você possa confiar em Deus, que você possa depositar em Deus a tua confiança. Não se permita utilizar-se de recursos próprios para agir. Nesse momento você apenas confie em Deus, que Deus te dará saída. Se você for tomar alguma decisão, tome essa decisão na direção de Deus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor por esse período que passamos na sua presença, juntamente com esses queridos irmãos que nos acompanharam, aqueles que ainda irão ver a lição, Senhor. Eu quero te louvar pela vida de cada um e agradecer porque o Senhor tem sido sempre presente em nossa vida. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, tem nos livrado de tantos perigos e de tantos males, ó Senhor. E nós apenas continuamos lhe pedindo que o Senhor continue nos guardando, continue nos protegendo, protegendo a nossa família, a família de cada um de nossos irmãos, os nossos amigos, que eles sejam guardados e protegidos, que nenhum mal lhe atinja, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ser presente na vida deles e que cada um, Senhor, aproveite o tempo que estamos vivendo para crescer na Tua presença, assim como o Senhor nos deu exemplo, em que o Senhor crescia em graça e em sabedoria. Assim possamos, Senhor, aproveitar esse período que temos para estarmos diante de Ti, Te buscando cada vez mais. Guarde-nos Deus, nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus abençoe. Nos próximos dias divulgaremos então a nossa próxima live e conforme vai se estendendo essa questão das ordens públicas referente aos cultos públicos, às reuniões públicas, nós manteremos então ainda assim para o próximo trimestre lições da Escola Bíblica Dominical online, a EBD em casa. Tá? Nunca antes nós incentivamos a Escola Bíblica Dominical em casa, sempre foi incentivado na igreja, mas nesse momento é um momento que precisamos e não vamos parar. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus,
uma igreja viva, triunfante e que aguarda a qualquer momento a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.